Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez estamos de volta e é preocupante. O Brasil começa 2021 com muito mais miseráveis do que há 10 anos atrás. Com o fim do auxílio emergencial, o total de pobres disparou e superou o de 2019. Isso é muito preocupante. E qual o motivo? O fim do auxílio emergencial. Pois é, com o fim do auxílio em dezembro, começou com um salto de taxa de pobreza extrema no Brasil esse ano de 2021. Para você ter ideia, hoje o país tem mais pessoas na miséria do que antes da pandemia em relação ao começo da década passada, em 2011. Neste janeiro, 12,8% dos brasileiros passaram a viver com menos de R$ 246 ao mês, ou seja, dá R$ 8,20 por dia. A linha de pobreza extrema calculada pela Fundação Getúlio Vargas Social, a partir de dados das pesquisas nacionais por amostra de domicílios PNADs, contínua e Covid-19. No total, segundo projeção da Fundação Getúlio Vargas Social, quase 27 milhões de pessoas estão nessa condição neste começo de ano. Mas que a população da Austrália, só para você ter uma ideia, é muita gente desempregada, muita gente sem nenhuma assistência. 2011 faz justamente 10 anos que o Brasil conseguiu ultrapassar. Pois é, o país hoje tem mais pessoas na miséria do que antes da pandemia. Faço questão de repetir essa informação. E em relação ao começo da década passada, em 2011. Ou seja, o Brasil está aumentando o número de pobres, mais pessoas estão passando fome, mais pessoas estão na pobreza. E são números científicos comprovados. Trata-se de um aumento significativo na comparação com o segundo semestre do ano passado, quando o pagamento do auxílio emergencial a cerca de 55 milhões de brasileiros chegou a derrubar a pobreza extrema em agosto para 4,5%, total de aproximadamente 9,4 milhões de pessoas, o menor nível da série histórica. A taxa nesse começo de década é maior do que a do início do anterior, 12,4%, e que a de 2019, 11%. Agora, o que é que se explica tudo isso? Bem, o efeito negativo da pandemia sobre a renda dos mais pobres já tenderia a ser prolongado, levando-se em conta a recuperação difícil, ou seja, como está muito lento a recuperação da economia no Brasil, e aí quase sem espaço no orçamento público para novas rodadas de auxílio emergencial, tanto que até agora está esses debates, o governo não deseja, os parlamentares que estão aí se candidatando à presidência da Câmara e os deputados federais e do Senado já falaram que, como está faltando ajuda por parte do governo federal, eles querem voltar, querem debater sim o retorno do auxílio emergencial após as eleições dos dias 1 e 2 de fevereiro, segunda e terça, amanhã e terça-feira. O aumento das mortes pela Covid-19 é o principal delas, é o que mais teme nesse momento todo o governo e toda a população, porque além da pandemia há um problema sério, que é a fome, a falta de renda, a falta de assistência, a falta de nenhum programa. Para você ter ideia, aproximadamente 48 milhões de pessoas nesse momento estão sem renda nenhuma. A única renda que eles tinham era o auxílio emergencial. E agora, nada. Simplesmente ficaram a ver navios. O pagamento do auxílio emergencial custou cerca de 322 bilhões, a maior despesa do orçamento de guerra contra a Covid-19. Bem, com essa e outras medidas emergenciais, em 2020, essa ajuda que o governo deu, a dívida pública saltou 15 pontos, atingindo 89,3% como proporção do PIB e 6,6 trilhões de reais. Ambos recordes que levaram à deteriorização no perfil de refinanciamento. Mas, além do aumento da pobreza no presente, a pandemia deve impor perdas futuras de renda aos mais jovens, sobretudo aos pobres que acabaram perdendo boa parte do ano escolar de 2020. Em média, cada ano de ensino a mais chega a representar ganho de 15% no salário futuro e 8% mais chance de conseguir um novo emprego ou um emprego novo. Em 2020, no entanto, os alunos da rede pública tiveram a metade das atividades em relação a anos normais, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas Social e das PNADs.
A redução das escolas privadas foi bem menor, o que implicará em aumento nos próximos anos da desigualdade entre ricos e pobres. O aprofundamento das disparidades também se dará regionalmente. Na rica Santa Catarina, por exemplo, só 2% dos alunos de escolas públicas e privadas deixaram de receber material para atividades em casa na pandemia. No pobre Pará, no estado do Pará, foram 42%, enquanto na rica Santa Catarina 2%, no Pará foram 42% e a disparidade é enorme. No geral, os jovens, os sem escolaridade, os nordestinos e os negros foram os que mais perderam renda do trabalho na pandemia. Hoje, cerca de 35% dos jovens brasileiros nem trabalham nem estudam. Os chamados neném eram 25% no final de 2014. Isso, especialistas vêm dizendo, é um péssimo começo de década. Resume o Marcelo Neri, ele que é diretor da Fundação Getúlio Vargas Social. Ele falou o seguinte, abre aspas, ao longo dos últimos muitos anos, como um relógio, tivemos aumento nos casos de estudo com impactos positivos na renda e na queda da desigualdade. Desta vez, isso foi interrompido. Fecha aspas. O especialista lembra que ao encontrar o mercado de trabalho deprimido nos primeiros anos, em que buscam colocação, os jovens acabam tendo a renda futura muito comprometida. O aumento da taxa de pobreza complica o cenário ainda mais. Como os pobres consomem toda a renda que recebem, o fato de um número significativo não estar trabalhando ou ganhando trava a aceleração do crescimento econômico. E aí, nesse momento, a volta da incerteza sobre a plena reabertura da economia afetará, sobretudo, o setor de serviços, responsáveis por 2/3 do PIB e onde os pobres mais atuam. Assim, algumas consultorias e bancos já começam a rever previsões de crescimento para esse ano de 2021. O próprio Bradesco, por exemplo, cortou de 3,9% para 3,6% a alta estimativa ou a alta estimada do PIB, que é o Produto Interno Bruto, embora ainda veja como positivos o ciclo de recomposição de estoques, a poupança precaucional de quem recebeu o auxílio emergencial e alguns sinais de recuperação no mercado de trabalho. Tudo isso é muito preocupante. A pobreza, a gente está vendo que está aumentando, a fome também. E agora essa pesquisa chega para confirmar que nesse momento o Brasil começa 2021 sem auxílio emergencial e com um número maior, lamentavelmente, de miseráveis, de pobres. Está aumentando cada vez mais. E até quando isso? Até quando? Se a economia pelo menos tivesse voltado ao normal, muita gente estaria já trabalhando, vendendo, como é o caso dos informais, como os vendedores ambulantes, mas nada. Ainda a preocupação com a Covid, que está voltando aí com essa segunda onda e fazendo muitas vítimas. A aposta do governo nesse momento é a vacinação, mas a produção está lenta e vai demorar meses, fala-se 3, talvez 4 meses, para poder imunizar toda a população. Seria o quê? Fevereiro, março, abril, maio, lá para o mês de maio, talvez o mês de junho? É muito tempo. E a fome espera? É preocupante. E isso é lamentável. Qual é a sua opinião a respeito disso? Dá a tua opinião. De quem o erro? De quem a culpa? Qual seria a solução? Não esquece de dar um joinha, de dar um like aqui, é importante você fazer isso. Dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Próxima segunda, amanhã dia 1º e terça dia 2, dias 1 e 2 de fevereiro, poderemos inverter toda essa situação, caso se confirme aí os novos presidentes, tanto da Câmara Federal quanto do Senado. Como eles vêm falando, que estão preocupados, será que eles vencendo vão botar em pauta, vão debater uma nova renda, uma volta do auxílio, um novo decreto? Isso só depois das eleições, mas não esquece, tá? Faz seu comentário aqui, o que é que você entende sobre tudo isso. Não esquece, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook, na linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. Auxílio emergencial com o seu fim é muito preocupante, porque o Brasil nesse momento começa o ano com muito mais pessoas desempregadas,
pessoas passando fome, a pobreza aumentando, o número de miseráveis ainda maior do que há 10 anos atrás. É lamentável. A informação aqui é de primeiro e o principal é verdadeira, doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para sua reflexão, para sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Abraço, pessoal. Qual seria a solução? Quem é o culpado? O que se pode ser feito? Dá a tua opinião. Abraço.